Bom dia, irmãos. Nossa leitura, Atos, capítulo de número 13, vai nos falar a respeito da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo realizou 4 viagens missionárias e a primeira delas está aqui nos capítulos 13 e 14. Eu estou projetando aqui agora na tela um mapa mostrando o itinerário dessa viagem. Observa que eles vão sair de Antioquia e vão até a outra Antioquia. E depois retornam, né? Nós temos 2 Antioquias, então, uma é a Antioquia da Síria e outra Antioquia da Pisídia. A Antioquia da Síria é essa igreja onde eles montaram uma base, foi uma base missionária muito importante naquela época. Então veja, eles saem dali de Antioquia, vão para Seleucida, para Chipre, para Antioquia da Pisídia, para Icônio, né? Passa por todos esses lugares que são mostrados ali. E então, tirando aqui o mapa agora, pronto. Então vejamos, verso 2, o Espírito Santo fala com eles, eles estão em oração, o Espírito Santo diz para que eles separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, e então eles são enviados para essa viagem missionária. E certamente não tinham um destino bem traçado, eles iam orando e jejuando e Deus iria direcionando eles. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então veja, eles estão viajando, o apóstolo Paulo, né, que é Saulo, Barnabé e o João Marcos, né? Aqui está colocado só como João, é o João Marcos, ou tem hora chama só de Marcos. Verso 7 diz que o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, né, deu ouvidos à pregação deles, e o mágico Elimas, né, resistiu ali, querendo atrapalhar, e Paulo, né, diz aqui cheio do Espírito Santo, olha para aquele camarada ali e diz o seguinte: ô filho do diabo, né, verso 10, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, agora eis que está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego. E o cara fica cego. E então diz o verso 12 que o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Verso 13, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram a Pergue da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Um fato importante aqui, eles estão navegando, Paulo, Barnabé e João Marcos, e agora João Marcos resolve voltar, desiste da viagem. Não é relatado aqui detalhes a respeito dessa decisão dele, mas o fato é que ele desistiu da viagem e volta para Jerusalém. E isso vai gerar posteriormente uma briga, uma discussão, um desentendimento entre Paulo e Barnabé, por causa dessa atitude de João Marcos. Seguindo aqui,
Paulo está dando seu testemunho em Antioquia, da Pisídia, e o texto vai narrar todo o testemunho, ele conta a história da redenção, muito legal. E chega o verso 38, ele diz o seguinte: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então ele faz uma conclusão, a aplicação, ele conta a história da redenção e então chama eles ao arrependimento, chama eles a mudar de atitude, porque o que tinha sido falado ali era a oportunidade da salvação em Jesus Cristo. Verso 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Sempre é assim, a inveja move as pessoas no caminho do mal. Verso 50, os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Verso 8. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio. Verso 14, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo que fez o céu e a terra. Eles queriam endeusar Paulo e Barnabé porque eles fizeram ali um milagre. Aliás, eu não gosto muito de usar esse termo, eles fizeram um milagre, porque só Deus pode fazer milagres. Na verdade, eles foram instrumentos de Deus para que o milagre acontecesse na vida daquela pessoa, né? E agora as pessoas viram aquilo ali, é claro, eles viram o que Paulo falou e o que aconteceu, e agora eles estão querendo endeusá-los. Mas, sabiamente, Paulo e Barnabé se humilham e dizem: olha, não somos nós, é o Deus verdadeiro e tal. Eles não aceitam aquela idolatria, aquela adoração a eles. Todos nós precisamos tomar cuidado com isso, porque tem muita gente endeusando outras pessoas. Quando você coloca sua confiança, ou gasta toda a sua força, ou põe todo o seu amor e devoção a alguém, isso pode se tornar uma idolatria, sabia? Olha, deixa-me dizer algo mais sobre isso, porque me preocupa essa situação. Às vezes eu vejo pessoas colocando a razão da sua vida na outra pessoa. A gente vê muito isso quando alguém morre.
a pessoa morreu, agora acabou o sentido da minha vida acabou. Bom, quer dizer que aquela pessoa era a razão da sua vida. Por mais que amemos, por mais que sejamos apegados a alguém, essa pessoa jamais será, jamais poderia ser o motivo da nossa vida. O motivo da nossa vida é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós amamos, nos afeiçoamos, mas só adoramos ao Senhor. Então, muito cuidado, porque sem querer podemos começar a criar deuses dentro de casa, no trabalho, no lazer, e por aí vai os ídolos, né? Que Deus tenha misericórdia. Concluindo aqui, só uma última passagenzinha, verso 19, né, capítulo 14. Os judeus de Antioquia e Icônio, instigando a multidão, apedrejaram Paulo, jogaram ele fora da cidade, pensando que ele tinha morrido. Os discípulos vão lá, pegam ele, levam para dentro, ele não estava morto, cuidam dele, ele recupera a força e no dia seguinte ele e Barnabé saem dali. Então, é a primeira vez que ele é apedrejado e quase morreu, mas Deus ainda tinha muita coisa para fazer através da vida de Paulo. Vamos orar? Deus bendito, obrigado por tua palavra, nos dá sabedoria e nos livra do pecado, que possamos adorar tão somente ao Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até mais.